O campus regional da Universidade Federal de Goiás, UFG, em Jataí, já sofre os efeitos da redução nos repasses do governo federal. Os setores mais afetados são os dos servidores terceirizados, principalmente da limpeza e área administrativa, inclusive com o fechamento temporário da biblioteca. O que mais preocupa alunos e professores é quanto aos assuntos pedagógicos. A situação, além de preocupação, também tem causado transtornos aos estudantes, conforme manifesta o aluno do curso de Ciências Biológicas, José Ricardo Gomes Constantino. E tem alguns setores na universidade paralisados, que são as coordenações, onde atuam os secretários aí que são terceirizados. A gente tem a biblioteca também, que os funcionários são terceirizados. E esses setores paralisados aí dificultam a questão da biblioteca, questão de livros, de ter acesso ali àquele material, de quitar contas da biblioteca e tal. E tem a questão, e nas secretarias tem a questão das matrículas, questões de algumas coisas a serem resolvidas que são resolvidas na secretaria. Quanto às coordenadorias, a exemplo do que manifesta o chefe do Instituto de Ciências Biológicas, Ricardo de Matos Santa Rita, a situação é bem impactante, principalmente em relação ao atendimento ao alunato. Na verdade, o impacto inicial é o atendimento ao alunado. Então, a universidade, pelo menos a regional de Jataí, ela é muito impactada pela falta já histórica de técnicos administrativos. Então, quem ocupa o lugar dos técnicos administrativos são os funcionários terceirizados. E uma vez que os funcionários terceirizados estavam com pagamento irregular e aí resolveram paralisar, eu acho que a paralisação é digna, mas o que a gente tem é uma falta de estrutura para a organização das coordenações de ciências biológicas. Estou falando pelo Instituto de Biociências, então do curso de licenciatura e de bacharelado, e, consequentemente, atendimento aos alunos. Isso é o que mais nos impacta. E uma universidade que não consegue atender bem os alunos não está prestando muito bem o seu papel, né? Esses 30% significa muito, então? Para a gente significa, porque a gente tem, então, como eu te disse, né, uma defasagem de técnicos administrativos, assim, comparando com a regional Goiânia. Então, qualquer alteração no quadro de terceirizados faz com que a gente sofra muito. Outros setores também acabam afetados dentro da universidade, inclusive levando a uma necessidade de redução de gastos em alguns deles, explica o diretor regional do campus, professor Dr. Wagner Gouveia dos Santos, ao falar dessa diminuição na receita com o corte nos repasses feitos pelo governo federal. É preciso entender, né, que desde o ano passado, quando foi aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, houve uma previsão por parte da equipe econômica do governo de uma diminuição da receita, né? E isso todos nós, cidadãos, vimos acompanhando aí, desde o início do ano, os desdobramentos disso, né? No caso da universidade, enquanto o orçamento da União não tinha sido aprovado, né, não tinha perspectiva de ser aprovado, houve esse corte de 30% do orçamento para todos os ministérios, né, inclusive o Ministério da Educação, e é claro que esse repasse afeta as universidades federais, incluindo a UFG. No caso da Universidade Federal de Goiás, a regional Jataí, todo ano, como é de praxe, né, enquanto o orçamento da União não é aprovado, é repassado 1/12 do orçamento mensal para as universidades. No entanto, de início, esse ano, nós já tivemos um corte, ao invés de 1/12 que deveriam ter sido repassados, foi feito o repasse de apenas 1/18 do orçamento, ou seja, um corte de 30% desse orçamento, né? E quais são os reflexos desta redução, principalmente os impactos dentro do campus da UFG, especificamente em Jataí? Realmente não há como pensar, né, que não tenha havido um reflexo como a diminuição de 30% no orçamento esperado, né? E no nosso caso, na regional Jataí, isso afeta, e das universidades, né, como um todo, isso afeta principalmente os empenhos que devem ser feitos para as empresas que ganharam licitações da compra de reagentes, né? E especificamente também no caso das contratações de terceirizados, né, de servidores terceirizados, né? Que isso dificulta a passagem do pagamento para essas empresas realizarem os pagamentos dos servidores. Mas nesse caso, no tocante a esse caso, é importante pensar aqui e dizer que a universidade, até agora, fevereiro, ela fez o repasse
para as empresas terceirizadas. No entanto, existem algumas empresas de terceirizados que são contratados pela universidade que não conseguiram, né, não têm conseguido honrar os seus compromissos de pagamento em dia dos servidores dessas empresas. E claro que isso levou a uma paralisação por parte desses servidores de algumas dessas empresas, e esses servidores eles atuam em coordenações de vários cursos de graduação da regional, e isso tem dificultado, é claro, né, o andamento dos trabalhos de secretariado, principalmente nos cursos. Isso trouxe também algum reflexo para alunos e professores? Com certeza, isso afeta como um todo, né, o andamento dos trabalhos, principalmente agora nós tivemos as matrículas, né, o início de ano, o processo de matrícula, a biblioteca, né, e a compra de início desses materiais. Mas esperamos que agora, com a aprovação do orçamento da União, né, que foi na última terça-feira, mas nós dependemos ainda que a presidente Dilma faça a autorização, né, dessa lei, assine essa lei para que efetivamente essa verba seja liberada. E vamos contar, né, que a partir de agora, com a aprovação, com a assinatura, né, a homologação dessa lei, que não haja corte, esperemos que não haja corte, né, dando prosseguimento até o que a nossa presidente, né, o lema da candidatura da presidente desse segundo mandato, que é Brasil, Pátria Educadora, né. Então nós esperamos que não haja cortes realmente a partir de agora no orçamento que foi pensado para as universidades, para o MEC, né, Ministério da Educação, e para as universidades como um todo. A redução nesse repasse, ela pode também influenciar na qualidade do ensino a esses alunos, caso prevaleça, perdure por mais tempo, diretor? É sempre uma dificuldade, né, para a gente dar prosseguimento. O que a gente tem que fazer, os docentes, os servidores técnicos administrativos, é usar de uma forma, sempre traz um prejuízo, né, e nós temos que ter a sabedoria de como funcionar dentro dessa perspectiva de cortes, de contingenciamento, né. Aí seria mais um contingenciamento de gastos, né, evitando gastos desnecessários, e, enfim, atuar com uma gestão mais responsável, né? Não que não tenha sido responsável, mas uma gestão em que a gente procure economizar mais em todos os sentidos, né? Apagar as luzes, né? Os computadores, fazer uma diminuição dos gastos de conta de luz, como qualquer cidadão tem que fazer em suas casas, né? Para diminuir os gastos. A expectativa da universidade, então, é que essa seja uma situação passageira. Nós esperamos, somos otimistas de que isso seja passageiro. E esperemos que, com a liberação, a assinatura de Dilma, não haja cortes. Nós temos que esperar, então, temos que ter essa paciência, né, de aguardar essa homologação pela presidente Dilma para saber se vai mesmo haver ou não corte no orçamento total. Nós esperamos que não haja, né, e isso vai nos ajudar muito a continuar com os trabalhos até o final do ano. Né? Agora, é importante ressaltar que nós já tivemos cortes, né, no mês de janeiro e fevereiro. Então, a partir da semana que vem, ou até essa semana, se a presidente Dilma assinar o que foi aprovado no Congresso Nacional, que é o orçamento da União, e sem nenhum corte, aí nós ficaremos um pouquinho mais tranquilos para desenvolver as atividades, né, que é tão importante, né, das universidades e da educação brasileira, que tem um papel importante, né, no desenvolvimento de um país e na geração de uma independência tecnológica, né, através das pesquisas que são geradas pelos cursos superiores, pelas universidades.